Olá, turminha. Estamos aqui novamente, agora com a nossa aula de matemática, tá? Então, eu quero que você preste atenção. Nós já falamos sobre medidas e grandezas. Tem algumas atividades que foram disponibilizadas nos nossos vídeos do canal do YouTube do Crescendo com Jesus. Tem algumas atividades referentes a essa temática de medidas e grandezas. E agora nós vamos para a nossa página 115 a 123, tá? Então, eu vou colocar aqui no meu livro. Aqui, olha, você vai ver, tá? 115 a 123. E nós vamos falar sobre figuras e formas geométricas. E a partir da página 116, nós vamos estar falando sobre sólidos geométricos. Então, você que tem o seu livro físico, aí você pode estar acompanhando na página 116. E você que está acompanhando no seu livro digital, já também posiciona aí no seu celular, no seu computador, para a gente fazer uma revisão dessa aula, dar um reforço nessa aula, que eu acredito que você já está acompanhando no canal do Sai Digital, no YouTube, na rede Sai Digital, e também no link que você recebeu da Secretaria da Escola, para você acompanhar todas as aulas referente a essas temáticas, tá bom? Sendo que também você estará recebendo uma atividade relacionada a estes assuntos, tá bom? Nós estamos fazendo um apanhado para que você tenha condições de resolver todas as suas atividades. Então, vamos lá começar na página 115, que vai falar sobre os sólidos geométricos, né? Aí na página 116 diz assim: quais objetos que você conhece lembram figuras planas e quais lembram figuras espaciais? Então, nós vamos estar falando bastante aí sobre as formas geométricas. Nesse momento, nós estamos falando especificamente dos sólidos, tá? Mas falando de formas geométricas, nós temos o quadrado, que você já conhece, o triângulo, o retângulo, o círculo, não é? Mas nós vamos conhecer outras formas. Por exemplo, você tá vendo aqui em minha mão, olha só esse objeto, tá? Aqui é um porta-canetas, mas que forma nós temos aqui? Então, nós vamos também conhecer, nós vamos estudar sobre essas formas. Por exemplo, preste atenção apenas nessa parte aqui, não na tampinha. Mas que tipo de forma geométrica é essa, tá? O que representa? Nós também vamos ver. Uma caixinha, tá? Uma caixinha. Que tipo de forma representa? E tantas outras que você tem aí na sua casa, nas suas coisas, tá? Então, vamos lá acompanhando na página 116, falar sobre os sólidos geométricos. Os sólidos geométricos, eles podem ser classificados em dois grupos: poliedros e não poliedros. Eu sei que você está acompanhando aí no seu livro físico ou digital, então diz assim: sólidos que só apresentam faces planas é o cubo, o paralelepípedo, o prisma e a pirâmide, fazem parte do grupo dos poliedros. E os não poliedros são os sólidos que não têm todas as faces planas. Os cones, lembra aquele chapeuzinho de aniversário, aquele chapeuzinho que a gente coloca quando é festinha de aniversário? Pois é, aquilo dali é um cone. Então, o cone, os cilindros, ó, os cilindros e as esferas fazem parte desse grupo. Durante muito tempo, eles foram esquecidos como corpos que rolam, tá? Então, hoje não, a gente vai separar em grupos, em poliedros e os não poliedros. Então, quando ele está falando de face plana, tá? Que são faces assim retas. E faces não poliedros são esses daqui, olha, que a gente não tem uma face plana, tá? Ele tem às vezes a forma circular, tá bom? Vamos dar continuidade. E aí você tem uma questão mão na massa na página 116, que você vai desenhar em seu caderno objetos que se parecem com um cilindro, objetos que se parecem com paralelepípedo, aqui uma caixinha para você ver, com paralelepípedo, e
que se pareçam com um cone, isso na página 116. E aí nós seguimos na página 117 com uma atividade também para você separar figuras planas e figuras espaciais. Então, vamos ver os poliedros aí na página 117, que diz assim: os poliedros são sólidos que apresentam apenas faces planas. Os sólidos que têm pelo menos uma face não plana são chamados de não poliedros. Os poliedros são figuras geométricas espaciais e tridimensionais. Neles podemos observar as 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Então, você vai ver, eu vou mostrar aqui para você um pouquinho, acredito que dá para você acompanhar aí, ó. Então, no seu livro, você tem este exemplo aqui, tá? Vamos ver se você consegue acompanhar. Isso. Aí, no seu livro, você tem estes exemplos, tá? Então, você vai acompanhando aí exemplos de figuras espaciais e tridimensionais, onde a gente pode ver que são os poliedros, que a gente pode ver a altura, a largura, o comprimento, tá? Nós vamos descobrir o que é a face de uma figura. A face, tá? A face são essas partes aqui, tá? As faces, tá bom? Então, nós vamos ainda estudar sobre essas divisões também. E aí, nós seguimos para a página 118, que tem uma atividade relacionada aos poliedros, aos não poliedros. Você vai ver aí, você vai respondendo, tá? Isso. E aí, nós vamos para a página... Vamos dar um salto aqui para a página dos polígonos, tá? Que está relacionada ao cilindro. O cilindro é um polígono, tá? Isso aqui é um cilindro. Então, ele é um polígono. As faces do polígono, as faces dos poliedros são os polígonos, que têm apenas faces planas. E isso não acontece nos sólidos não poliedros. Neles sempre encontramos pelo menos uma face que não é poligonal. E aí, você tem o exemplo que eu já mostrei para você. Isso você vai acompanhar na página 121, tá? E aí, nós vamos ver, nesta página 121, olha só, que era o que eu estava falando, aqui, página 121. Deixa eu posicionar aqui para vocês. Você vai acompanhar aí no seu livro, olha só. Você vai acompanhar que nós temos o lado, a vértice e o ângulo, tá? Olha só. Tá? Então, você vai acompanhar aí também, que diz assim: o cilindro, por exemplo, não apresenta a face poligonal. Das 3 faces que ele tem, 2 não são formadas apenas por linhas retas. E outra é definida por linha reta, mas não é plana. Aí, você tem o exemplo, né? Você tem o exemplo bem aqui. Tá? Deixa eu posicionar aqui pra você. Isso. Tá? Lembre-se de que o polígono são linhas fechadas, formadas apenas por linhas retas que não se cruzam e compostas de 3 elementos básicos: os lados, os vértices e os ângulos. Isso está na página 121. E aí, a gente segue para a página 122 e 123, que nós temos uma atividade relacionada aos polígonos, aos poliedros, aos sólidos geométricos. Mais uma vez, lembro você que essa nossa aula de hoje é apenas um reforço daquilo que você já vem estudando no site do SAI Digital, que você vem acompanhando no YouTube, ok? Aqui nós estamos tendo um contato muito rápido para que você tenha condições de realizar suas atividades, ok? Fica combinado assim? Até o nosso próximo encontro. Tchau!